presença de Deus e disse que ele teria de vir sobre ele. Olha o papel de um sacerdote, de um mediador. Quando Deus disse... Abençoe a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estar em sua presença. E este momento é um momento tão sublime e maravilhoso. Então nós vamos receber a palavra do Senhor aos nossos corações. Você quer se alimentar agora da palavra? Pastor Darcy está conosco, Chapecó. Sua esposa está ali, irmã Cristina. Faça assim com a mão. Para nós é uma alegria recebê-los mais uma vez aqui conosco. Ele é um precioso irmão, um amigo do peito. Fomos consagrados juntos ao ministério no mesmo dia. Então temos umas afinidades, eu e ele. Então, sempre que ele está querendo tirar umas férias ou uns descansos, ele vem para cá. Mas a gente não pode deixar ele descansar muito, né? Também não vai se cansar muito hoje. Mas é um homem de Deus. Deus tem usado ele poderosamente ao lado do pastor Febrônio, em Chapecó. E ele está conosco esses dias. Vocês querem recebê-lo com alegria? Sua esposa, sua família, seu pequeno filho Abner. Diga para ele assim: Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos receber a palavra do Senhor através do nosso irmão. E a gente canta. Somente crer, somente crer, tudo é. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, mas é uma alegria te receber. Aquilo que Deus colocar em teu coração. Aleluia. Somente crer, somente crer. E crer. Você canta que você crê. Diga assim: creio, Senhor. Nós cremos, Senhor, em sua palavra. Isso é verdade. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Então você não teme nada, nada a temer. Nada temer, nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós confessamos que cremos. O Senhor foi quem nos deu fé para crer na Tua palavra. Pai querido, te agradecemos por aquele sacrifício, aquele dia no Calvário, quando o Senhor não teve sua vida por preciosa, mas a entregou por nós. E através daquela obra gloriosa que foi consumada ali na cruz, nós podemos vir diante do Teu trono de misericórdia, fazendo confissão,
com a nossa mão posta sobre este cordeiro. Lembramos, Senhor, que Tu és a nossa expiação. Abençoa, Pai, a palavra. Permita que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos, para o Teu corpo, que está congregado aqui neste entardecer. Tira-me da frente, Pai, e que Teu Espírito possa nos liderar e nos abençoar de uma maneira especial. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus continua abençoando, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui pela graça de Deus. Vivemos pela graça, né? De nós mesmos não somos nada, mas Ele tem nos sustentado. Agradeço a Deus sempre pela boa recepção e pela pessoa do pastor Jorge. E eu quero dizer que eu faço parte dessa família. Não sei porquê, mas eu sei, como diz aquele hino, não sei porquê. De Deus o amor a mim se revelou, mas eu sou agradecido por o amor de Deus ter se revelado a nós. Deus continua abençoando. Eu quero aproveitar para nós já entrar na palavra, não tomar muito tempo, transmitir algo que veio ao meu coração. Espero que sirva de ajuda para os irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Tanto longa a escritura, mas é isso que Deus pôs no meu coração. Hebreus 9, a partir do verso 6. Diz assim: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive?
pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pai celestial, tome a palavra que foi lida, vivifica em nossos corações, Senhor. Me unja, Pai, a minha mente, o meu coração, meus lábios, e unja os corações dos teus filhos para receber. Que nós possa, Senhor, reavivar isso em nossos corações, lembrando do valor do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho, com a graça de Deus. Se fosse dar um tema para a nossa meditação, daria esse: Cristo, o nosso sacerdote. Cristo, o nosso sacerdote. Nós vemos, irmãos, na leitura onde lemos, que ali no primeiro tabernáculo, toda vez os sacerdotes estavam cumprindo os serviços, e o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava diante da presença de Deus. Ele não podia oferecer sacrifício, ele não podia entrar ali naquele lugar santo se não tivesse sangue nas mãos. E ele tinha que entrar ali para oferecer sacrifício por si mesmo e pelas culpas do povo. Porque o papel de um sacerdote nós vemos que, se nós olharmos o papel de um sacerdote, o sacerdote era um mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifício e orando em seu favor. Então, o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e o povo. O povo não tinha condição de ir diretamente, mas tinha o sacerdote que o representava na presença de Deus. Então, ele era um mediador. E esses sacerdotes, eles apontavam para Cristo. Nós sabemos disso. Eles apontavam para Cristo, o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso, Jesus, ele é o nosso mediador. Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, para que ele pudesse realizar a obra de um parente. Ele foi feito carne para que ele pudesse te conhecer, me conhecer. Nos conhecendo, ele tem condição de se compadecer de nós. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas necessidades. Temos um sumo sacerdote. Por isso, ele sabe nos compreender. Ele nos compreende. Mombrana diz que quando seu irmão Eduardo,
ele cometeu algumas coisas, falhou, fracassou. E ele disse: Billy, quando eu partir dessa vida, eu quero que tu cante aquele hino, Deus me compreende, eu sei. E aí o profeta diz que ele morreu cedo. E ele diz na mensagem Dia das Mães: eu creio que quando eu chegar do outro lado, meu irmão Eduardo virá ao meu encontro dizendo: ele me compreendeu. Ele me compreendeu. Porque ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas necessidades. Então esse era o trabalho, esse era o papel de um sacerdote. Mas a Bíblia diz em Hebreus 7, eu quero ser bem objetivo, irmãos, quero falar, não vou pregar, mas compartilhar com os irmãos algo que vocês já sabem, relembrar. Hebreus capítulo 7, verso 23, diz assim: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, nós temos hoje um sacerdote intercedendo por nós. Porque se não tivesse esse sacerdote intercedendo por nós, irmãos, nós estávamos fulminados. Quantos erros, quantas vezes você falhou no transcorrer desse mês? Quantas vezes você falhou no transcorrer desse dia? E o profeta disse que toda vez que nós falhamos, sobe como uma fumaça negra para a presença de Deus. E se não houvesse mais sangue, nós simplesmente teríamos, os nossos pecados iam direto à presença de Deus. Ele diz: mas o sangue de Cristo está como um arco-íris, protegendo a terra da ira de Deus vir sobre esse mundo. Mas quando a noiva de Cristo for tirada da terra, então o sacrifício cessa. Então não haverá mais sangue, mas enquanto houver filhos e filhas de Deus aqui na terra, o sangue de Jesus fala em nosso favor. E o sangue fala, diz o profeta, ele fala de uma coisa melhor. Lá no Velho Testamento ele falava de dor, ele falava de sofrimento, mas no Novo Testamento ele fala de vida, ele fala de paz, ele fala de esperança. O sangue fala. E quando você tem uma noção do que é este sacrifício, a Santa Ceia tem outro sentido para você. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Lá no Velho Testamento, aqueles sacerdotes, diariamente eles tinham que oferecer sacrifício. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Mas vindo Cristo, de uma vez por todas, ele ofereceu um sacrifício, uma única vez. E esse sacrifício fala, esse sacrifício permanece vivo. Nós olhamos, irmãos, para aqueles adoradores que todo ano eles tomavam um cordeirinho, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha,
Não podia ser um cordeiro sarnento, não podia ter uma perna quebrada, tinha que ser um cordeiro perfeito. E aquele adorador israelita tomava aquele animal, levava para o templo, para oferecer em sacrifício pelos seus pecados. E o profeta diz que quando ele colocava aquele cordeiro sobre o altar do sacrifício, ele colocava suas mãos sobre aquele animalzinho, e na sua mente vinha todos os pensamentos de pecado que ele tinha cometido, todas as lembranças. E aquele sacerdote com a pedra afiada, ele começava a cortar a veia jugular daquele animalzinho, a garganta daquele animal. O sangue começava a esguichar, banhando aquela lã branca, enquanto o adorador punha com as suas mãos postas sobre aquele cordeiro, confessando seus pecados, dizendo: ele está morrendo por causa que eu menti, ele está morrendo porque eu cometi adultério, ele está morrendo porque eu roubei, ele está morrendo por meus pecados, o inocente morrendo pelos culpados. Depois que ele oferecia sacrifício, o sangue era derramado, aquele adorador voltava para casa. Mas o sangue daquele animal somente cobria o pecado daquele homem. Ele voltava com o mesmo desejo de pecar. No próximo ano ele estava ali com outro cordeiro, oferecendo em sacrifício. Mas aquele cordeiro apontava para um cordeiro. Aquele cordeiro apontava para um cordeiro, sem mácula, sem defeito. E quando João estava junto ao Rio Jordão, lá vem um homem sem aparência, sem paz, sem formosura. A Bíblia diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Esse cordeiro foi levado para Pilatos, diante de Pilatos. Pilatos olhou e disse: não vejo nenhuma culpa nesse homem. Ali estava o cordeiro perfeito. João apontou seu dedo de profeta e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para esse cordeiro, para que nós pudéssemos, irmãos, ter uma consciência limpa, tranquila, este cordeiro precisava subir as ruas de Jerusalém, em direção ao Gólgota, e lá foi ele arrastando uma cruz. E então ele foi crucificado, e as últimas palavras que esse cordeiro falou foi: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma vez, irmãos, entrar além do véu era morte, mas hoje não entrar é morte. A Bíblia diz: e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando que a salvação veio de Deus para o homem. Através de Cristo nós somos salvos. E ainda ele continua apresentando o seu sangue. Olha que coisa gloriosa que diz o profeta na mensagem e revelação de Jesus Cristo. Não tem jeito de crer que não existe mais sangue. Se não existisse sangue, o que seria de nós? O que seria deste mundo? Quando não houver mais sangue, então não haverá mais misericórdia. Então esse mundo sofrerá o juízo de Deus. Mas enquanto houver uma semente eleita, o sangue fala. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 15, verso 3 diz: e cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício.
Isso é o que Ele está fazendo agora. Esse é seu atual ofício. Isso é o que Ele está fazendo agora. O que é que Ele está fazendo, pregador? Ele está fazendo algo por mim. Ele está fazendo intercessão por mim. Ele está apresentando o seu sangue em minha defesa. O sangue dele fala. Fala uma coisa melhor. O sangue fala diante de Deus que eu sou inocente. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! Aleluia! A ceia tem outro sentido para mim. A ceia não é apenas algo tradicional. Ela faz nós lembrar daquele dia no Calvário, quando o Cordeiro foi imolado e a dívida foi paga. A carta de euforia foi rasgada. Aleluias! Aleluias! O irmão Brana disse, por anos, o diabo tentou tirar todos os hinos do inário que fala de sangue. É verdade. Mas não vai conseguir. Esse é seu atual ofício. Isso é o que Ele está fazendo agora, apresentando o seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia, esse cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá a sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é nosso rei, rei dos santos. É um reino espiritual no momento, não é desse sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão por que agimos diferentes do mundo. Nossa cidadania é do céu. Então vejamos, o que é o papel de um sacerdote? É o papel de um mediador. Na mensagem Parado na Brecha, você vai ver... Parágrafo 38, o profeta diz assim: deste tempo que estamos falando, ou lendo, naturalmente, todos nós entendemos que isto aconteceu quando Datã, se referindo a Números 16, Coré, tinham decidido que eles interfeririam com a comissão que Deus havia dado a Moisés, dizendo: você deve deixar toda a congregação fazer tal e tal. Eles todos são santos. Deus tinha ordenado a Moisés dirigir o povo à terra prometida, e eles disseram: tu tomas isso sobre ti mesmo, a responsabilidade de fazer demais, tu tratando de fazer a ti mesmo o único no grupo que tem autoridade. E isto desagradou a Deus de tal maneira que ele disse a Moisés: separa-te do meio deles, eu simplesmente matarei todo o grupo, começarei uma nova geração contigo. Moisés caiu na presença de Deus e disse que ele teria de vir sobre ele. Olha o papel de um sacerdote, de um mediador. Quando Deus disse: separa desse povo, eu vou destruir eles e vou levantar uma nação maior, uma gente maior. Obrigado. Moisés, representando Cristo naquele momento, caiu na presença de Deus. O Senhor terá que passar por cima de mim para destruir esse povo. Mombrana disse: eu nunca entendi isso.
até que por revelação dada a mim, dada por Deus, aquilo não era Moisés, era o Espírito de Cristo falando através de Moisés, se colocando na brecha pelo povo. Pelos nossos feitos, irmãos, nós merecíamos morrer. Todos pecamos, separados da glória de Deus estávamos. Mas ele, o sacerdote, simplesmente parou na brecha. E a ira de Deus veio sobre ele, para que nós fôssemos poupados. Por isso Paulo disse, o amor de Cristo me constrange servi-lo. O amor que Cristo demonstrou por nós nos constrange servi-lo. Foi tão grande o que ele fez por nós, que eu não tenho coragem de abandonar a Cristo. Agora hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas e houvesse um tempo, quando Deus tivesse ficado cansado de tratar com nossos pecados, nós constantemente indo errado, quem se colocaria como Moisés, hoje a favor das pessoas? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse ou pudesse defender o que Deus aceitasse, como ele fez com Moisés? E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus, que isto impediu a ira de Deus, e Deus não passava sobre Moisés. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim, até que eu, certo dia, em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim, que, vê você, Moisés em ação estava de todos os modos substituindo, ele era um tipo de Jesus Cristo. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo e destruí-lo a todos os pecadores e condenados a morrer, Cristo morreu por todos nós. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. Então Jesus deu a si mesmo, livremente, para que ele pudesse pagar a maneira. Moisés não poderia ter feito aquilo. Moisés não tinha sangue que não fosse sangue humano, como nós somos. Então, portanto, seu sangue não seria suficiente, mas Jesus, sendo o sangue de Deus, ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, então, do pecado, porque tudo isso foi colocado sobre ele, e ele foi para o Calvário, morreu na presença de Deus e sofreu, foi lançado ao inferno, porque ele era pecado, fez nossos pecados sobre ele, e ali sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno, e Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados, e hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem, e estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Deus nem mesmo sabe. Deus é tão grande que Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19, diz que quem é semelhante a tu, ó Deus, que perdoa as iniquidades, encobre as transgressões, não se lembra das rebeliões e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é? Não há ninguém como esse Deus. Agora veja, nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, nunca mais serão lembrados, não podemos fazer isso de nós mesmos, nós somos finitos, ele é infinito, e nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar, porque não somos suficientes grandes, porém ele é tão grande que ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em sua presença, e todas as coisas que ele era, nós somos. Ele se tornou meu pecado para que eu pudesse se tornar a sua justiça.
Ele tornou o seu pecado para ele você pudesse tornar sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, desde que sua confissão seja em Cristo Jesus. Quando nós vemos, irmãos, de uma maneira sincera, arrependido, e colocamos por fé nossa mão sobre esse cordeiro, e confessamos os nossos erros, nossos pecados, pedimos a Deus perdão, a Bíblia diz, o profeta diz, que ele nem mesmo pode lembrar dos erros que nós fizemos. Mas é preciso fazer uma confissão sincera. Vocês lembram daquele velho homem? O profeta fala dele, que ele costumava ler a Bíblia e fazer um Pentecoste. Toda vez que lia a Bíblia, ele fazia um Pentecoste. E um dia sua filha organizou uma festa na sua casa e disse: pai, é o seguinte, eu convidei minhas amigas para vir aqui em casa e jantar comigo e tudo mais. E eu sei que o senhor se empolga quando está com a sua Bíblia na mão. Vamos fazer o seguinte, me dê sua Bíblia aqui. Eu vou lhe dar para o senhor ler no lugar da Bíblia um livro de geografia. E o velho disse: não tem problema, minha filha. E o senhor vá para o sótão e fique lá lendo o seu livro até que a festa termine. Tudo bem. E lá foi o velho com aquele livro de geografia. E eles, a filha com as demais, as amigas, festejando ali. De repente houve um barulho lá em cima, batendo os pés, glorificando, dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E aí a filha desesperada, mas o pai não está com a Bíblia, o que aconteceu? De repente veio o velho descendo as escadas com aquele livro, glória a Deus, aleluia. E a filha disse: pai, um momento, esse não é a Bíblia, é um livro de geografia. O que o senhor viu? Ele disse: eu li aqui nesse livro de geografia que os cientistas encontraram no mar, descobriram que há no mar um lugar onde não conseguiram encontrar o fundo. E eu li na Bíblia que os meus pecados foram lançados nas profundezas do mar. Eles continuam caindo. Por isso eu estou feliz. Glória a Deus, aleluia. Ele não se lembra mais. Não é de se admirar, irmãos. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado, Ele me vivificou. Um dia Ele virá. Que dia glorioso será esse? Terminando, diz o profeta na mensagem: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Ele diz, se referindo a Levítico 16, quando ali nos fala a respeito daqueles dois bodes, o bode emissário e o bode expiatório. E esses bodes, eles representavam também Cristo. É algo glorioso saber que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aponta-nos Cristo. Fala do sacrifício, fala do sangue. Não tem como você ler a Bíblia e não encontrar um ponto que aponta para o sacrifício. Falando, Deus expressando, dando a conhecer, mostrando que Ele tinha um grande plano. Ele estava também neste sepultamento. Ele representou no Antigo Testamento. Eles tinham dois. Eles tinham a oferta pelo pecado na purificação do santuário. E essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. E um bode era morto. E o outro tinha os pecados que eram colocados sobre o bode morto. Colocados sobre o bode morto. Colocados sobre o bode vivo. Lembre-se, Jesus era um carneiro, ele era um cordeiro, mas neste caso ele se tornou
um bode, pecado, para que ele pudesse, ele se tornou um bode, ele era a justiça, porque ele era Deus, o carneiro, mas ele se tornou um bode, pecado, para que ele pudesse ser a oferta pelo pecado por mim e por você, de um carneiro para um bode. E Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Por um ele morreu pela expiação. O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto, para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte, o sepultamento de nosso Senhor Jesus. Morrendo, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ele tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele recebeu os pecados do povo, morreu por eles, e também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe, tão longe, que Deus não poderia vê-los nunca mais. Pense nisso. Oh, a igreja poderia gritar aleluia por tal Salvador. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Sepultado, ele carregou nossos pecados para longe. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se foram, eles estão fora do olhar de Deus, estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não se lembra deles mais. Como a igreja deveria regozijar nesta manhã, podíamos dizer nesta tarde, por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivessem acontecido. Morrendo, ele me salvou, mas sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ele os transportou para tão longe que eles foram para o mar do esquecimento. Oh, nós sabemos que essas coisas são com toda a certeza crida entre nós, e elas são com toda a certeza a verdade. Elas são a verdade de Deus. Todas essas grandes coisas estavam além da expressão humana. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Se você vivesse, se eu vivêssemos todo o resto da nossa vida, toda a vida, com a nossa mão levantada, agradecendo, nós não poderíamos expressar a gratidão por o que Ele fez por nós. Por isso, nós devemos vir, entrar na fila da ceia, com a consciência limpa diante de Deus e um coração agradecido. Se eu estou aqui, foi porque Ele ocupou o meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Eu escrevi até aqui o que significa Cristo, sendo nosso sacerdote, Ele é a nossa expiação. Agora, o que é a expiação? Que às vezes nós agradecemos e louvamos a Deus, mas o que é a expiação? A expiação é o perdão dos pecados. Daqueles que se arrependem deles. A expiação é o perdão do pecado, dos pecados, daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhado de reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente.
No Antigo Testamento, a vítima era um animal, figura e símbolo do Cristo crucificado. Isso é o que significa a palavra expiação. E através de Cristo, nossa expiação, nós fomos reconciliados. De longe, fomos trazidos para perto. E podemos, nessa noite, ter comunhão com Ele. E Ele diz, a Bíblia diz, fazer isto. O quê? Comer o pão, beber o vinho. Façam isso em memória de mim. Lembrando, aqueles adoradores, primeiramente eles subiam com o coração apertado, escolhi o melhor cordeiro de todos, para levar e oferecer em sacrifício. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram se acostumando com isso. E ele já tomava os sarmentos, os quebrados, os refugos para oferecer em sacrifício ao Senhor. E em Isaías, nós encontramos Deus reclamando e dizendo: quem é que pediu para que vocês oferecessem sacrifícios? Trazendo os cegos, os aleijados. Deus não aceitava aquilo. Deus não aceita nada, irmãos, se não for de coração. Nós nunca podemos encarar a ceia como uma tradição. A ceia, ela é ministrada em memória dele. Quando você tomou a primeira ceia, como você veio? Seu coração apertado. Muitos entraram na fila com lágrimas, agradecidos pelo sacrifício, felizes por serem perdoados. Nunca deixe com que a ceia se torne algo tradicional ou comum na sua vida. Mas ela é para nós lembrar que um preço foi pago. O preço que eu e que nenhum de nós podia pagar. Por isso, nós devemos sempre nos examinar. Porque a única forma de se conhecer é se examinando. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, cada um a si mesmo. O exame é a única coisa, uma das únicas coisas que um não pode fazer pelo outro. O esposo não pode fazer pela esposa, filhos não podem fazer pelo pai, ou vice-versa. Cada um tem que fazer o seu próprio exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembre-se, quando muitas vezes o diabo, ele quer te afastar da ceia, acusando você de falhas, pecados, que você já confessou, com a mão de fé sobre o Cordeiro, você se arrependeu e confessou seus pecados. Mas o diabo, ele tenta fazer você, ele tenta te acusar, ele tenta fazer com que você lembre dessas falhas e traz para você a sensação que você não foi perdoado. Mas quando nós confessamos, fizemos uma confissão sincera, é o que diz o profeta, é como se você nunca tivesse feito aquilo, como se você nunca tivesse feito aquele erro. Por isso, ele é o nosso sacerdote. Aquele sumo sacerdote ia com sangue diante dele. E nós temos o sumo sacerdote que está apresentando o sangue, seu sangue, em sua e em minha, em nossa defesa. Deus os abençoe.
isso que Deus tinha colocado em meu coração, que Deus possa ampliar e ajudar.